Elrond o Meio-Elfo é mais um personagem confirmado na nova série do Senhor dos Anéis, onde acompanharemos sua versão mais jovem. Hoje iremos conhecer um pouco de sua história, e tudo o que ele fez para manter a paz na Terra-média. Elrond e seu irmão gêmeo Elros nasceram na Terra-média. Sua família vivia nos portos na costa sudoeste de Beleriand. Enquanto Eärendil, pai de Elrond, estava ao mar, os filhos de Fëanor atacaram os portos procurando a Silmaril que Elwin, mãe de Elrond, tinha em sua posse. Elrond e Elros foram feitos prisioneiros. Maglor, filho de Fëanor, teve pena e poupou-lhes a vida. É dito que ele tratou com carinho as duas crianças e os educou por um tempo. A mãe de Elrond escapou com a Silmaril e encontrou o barco de Eärendil. Eles se desesperaram com a perda das duas crianças, e não retornaram para a Terra-média. Juntos eles navegaram para as Terras Imortais onde Eärendil pediu a ajuda dos Valar na guerra contra Morgoth. No final da Primeira Era, derrotaram Morgoth na Guerra da Ira e reencontraram seus filhos. Manwë decretou que Eärendil e Elwin, assim como Elrond e Elros e seus descendentes, teriam a chance de escolher se seriam contados entre os elfos ou homens. Elros escolheu o destino dos homens e tornou-se assim um mortal. Ele tornou-se o primeiro rei de Númenor, e dele descenderam os reis de Númenor e de Gondor, incluindo Aragorn. Elros viveu 500 anos e morreu no ano 442 da Segunda Era. Já Elrond escolheu o destino dos elfos. Ele era imortal e poderia escolher navegar através do mar para as Terras Imortais, mas decidiu permanecer na Terra-média. O servo de Morgoth, Sauron, sobreviveu à Guerra da Ira, e por volta de 1200 da Segunda Era ele esteve entre os elfos em um belo disfarce e tentou persuadi-los. Elrond não o reconheceu, mas mesmo assim não confiava e se recusou a admiti-lo em Lindon. A despeito dos avisos de Elrond, Sauron foi aceito entre os elfos ferreiros de Eregion, e sob sua instrução eles começaram a Forja dos Anéis de Poder por volta de 1500. Por volta do ano 1600, Sauron forjou um anel para controlar os demais, e Celebrimbor, o mestre ferreiro, percebeu que eles haviam sido enganados, então escondeu os 3 anéis dos elfos. Sauron declarou guerra aos elfos e atacou Eregion em 1695. Elrond liderou uma força para impedi-lo, mas eles chegaram muito tarde e as forças de Sauron eram muito grandes. Eregion foi destruída e Celebrimbor foi morto. Elrond reuniu os sobreviventes e fugiu para o norte, onde ele estabeleceu o refúgio de Valfenda, em 1697. As forças de Sauron invadiram Eriador, mas ele não foi capaz de conquistar Valfenda ou Lindon. Em 1700, uma frota chegou de Númenor e as forças de Sauron foram expulsas de Eriador. Em 1701 os elfos organizaram um conselho e decidiram que Valfenda seria a sua fortaleza ao leste de Eriador. Elrond foi nomeado vice-regente de Gil-galad em Eriador. Gil-galad deve ter dado Vilha um dos Anéis do Poder para Elrond por volta dessa época. A última aliança de elfos e homens foi formada no ano 3430 da Segunda Era para confrontar a ameaça crescente de Sauron. Em 3431 as forças de Gil-galad e Elendil se reuniram em Valfenda e de lá eles marcharam para Mordor. Elrond era o arauto de Gil-galad e atuou como seu comandante no campo de batalha. Elrond estava nas ladeiras da Montanha da Perdição em 3441 quando Sauron foi derrubado por Gil-galad e Elendil, que morreram na luta. O filho de Elendil, Isildur, pegou um anel de Sauron. Elrond e Círdan aconselharam a destruir o anel nas chamas da Montanha da Perdição. Mas Isildur recusou e manteve o anel para si. Isildur foi morto por orcs nos campos de Lys, mas seu filho mais novo, Valandil, havia permanecido em Valfenda. Durante a Terceira Era, Elrond continuou a dar ajuda e refúgio aos herdeiros de Isildur, que eram relacionados a ele pela descendência de seu irmão Elvos. Elrond sabia que um dia um descendente de Isildur iria desempenhar um papel crucial no destino da Terra-média. No ano 109 da Terceira Era, Elrond casou-se com Celebria, a filha de Galadriel e Celeborn. Seus filhos gêmeos nasceram em 130, e sua filha Arwen nasceu em 241. Os filhos de Elrond encararam a mesma decisão que ele, entre serem contados entre elfos ou homens, mas eles puderam prolongar sua escolha por um longo período. Por volta de 1300, o Senhor dos Nazgûl veio a Eriador e estabeleceu o domínio de Angmar. Em um momento, Valfenda foi sitiada.
e os 3 reinos dos Dúnedain foram atacados. Elrond trouxe ajuda de Valfenda, e eles uniram forças com Círdan dos Portos Cinzentos para ajudar os Dúnedain. O Senhor dos Nazgûl finalmente foi expulso em 1975. Os Dúnedain tornaram-se um povo disperso e itinerante. Elrond educou os filhos dos líderes dos Dúnedain em Valfenda e manteve a salvo as relíquias da casa de Isildur, o cetro de Anúminas, a Elendilmir, o anel de Barad-dûr e os fragmentos de Narsil. Em 2463 o Conselho Branco foi formado em resposta à ameaça de um poder maligno que ocupará Dol Guldur, na Floresta das Trevas. Elrond era um membro do Conselho Branco, junto de Galadriel, Círdan, Gandalf o Cinzento e Saruman o Branco, que tornou-se o líder do Conselho. Em 2509 a esposa de Elrond, Celebria, foi capturada por orcs enquanto viajava. Ela recebeu um ferimento envenenado e foi atormentada pelo orcs antes que seus filhos a encontrassem e resgatassem. Elrond foi capaz de curar seus ferimentos físicos, mas sua esposa continuou perturbada por suas memórias e pelo medo. Assim não poderia mais encontrar felicidade na Terra-média. Em 2510 navegou através do mar para as Terras Imortais. Em 2933 Elrond levou Aragorn à sua casa após o pai do garoto de 2 anos ser morto por orcs. Aragorn era o 16º líder dos Dúnedain, mas inicialmente Elrond não disse a ele sobre sua herança. Elrond acabou amando Aragorn como seu próprio filho. Quando Aragorn completou 20 anos, Elrond revelou que ele era o herdeiro de Isildur. Ele ficou satisfeito por Aragorn ter crescido em força e nobreza e viu que na hora apropriada ele se tornaria mais sereno. Elrond deu a Aragorn os fragmentos de Narsil e o anel de Barad-dûr, mas ele manteve o cetro de Anúminas, que era o principal símbolo de realeza no Reino do Norte, pois Aragorn ainda não estava pronto para ser rei. A filha de Elrond, Arwen, estava visitando seu pai nessa época, e quando Aragorn a viu, apaixonou-se por ela. Elrond percebeu isso, e ficou perturbado, pois ele sabia que se Arwen se casasse com Aragorn ela deveria escolher o destino dos homens e abrir mão de sua imortalidade, e assim no final Elrond teria que se separar de sua filha para sempre. Aragorn e Arwen noivaram em 2980. Com a chegada do Anel a Valfenda o Conselho de Elrond foi organizado. Elrond disse que apesar dele não os ter convocado, estava predeterminado que aqueles reunidos no Conselho deveriam decidir o destino do Anel que Frodo carregava. Após os eventos da destruição do Anel Aragorn foi coroado rei, e Elrond estava preparado para permitir que Arwen se casasse como havia prometido. Elrond e Arwen partiram naquele mesmo dia de Valfenda rumo à coroação de Aragorn. Elrond presenteou Aragorn com o cetro de Anúminas e a mão de sua filha. Em 3021 Elrond encontrou Frodo na ponta do bosque no Condado, e a última cavalgada dos Guardiões dos Anéis parte para os Portos Cinzentos. Elrond viveu na Terra-média por 6.520 anos e havia chegado a hora de partir. Elrond navegou através do mar para as Terras Imortais, onde ele encontrou-se com sua esposa Celebria. Essa foi a história de Elrond. Comente qual outro personagem você gostaria de ver aqui no canal. Aproveite, se inscreva e deixe seu like. Até mais!